Olá, turminha. Com essa aula de hoje, a gente entra em zoologia. Nós vamos começar a falar sobre os animais, vamos estudar o reino animal. Esse é o objetivo do estudo da zoologia, estudar os animais. Tá? Bom, nós vamos dividir esse estudo em duas partes. Na parte inicial, nós vamos focar nos animais invertebrados. Aí depois, numa próxima aula, a gente fala sobre os animais vertebrados. Então, é muito importante analisar principalmente o aspecto evolutivo. Tá? No nosso estudo, a gente vai fazer a abordagem dos filos que compõem o reino animal. Tá? E ao comparar um filo com outro, tem que ficar bem latente, tem que ficar bem visível para a gente, tá? Os avanços evolutivos. Ou seja, características que você tem num grupo e que não tinha no anterior. Tá? E essas características, com certeza, elas devem ser adaptativas. Ou seja, aquelas características que servem, né, para tornar a condição de vida do animal melhor do que o era anteriormente. Então vamos lá, tá? Não esquecendo que animais invertebrados são aqueles animais que não têm vértebras, que não têm uma coluna vertebral, tá? Funcionando como eixo de sustentação do corpo, certo? Então vamos lá, turminha. Bem, então o reino animal pertence ao domínio Eukarya, ou seja, aquele domínio onde estão todos os seres que contêm células, que apresentam, né, células eucariontes. E o reino animal, como todo reino, né, é dividido em filos. Esses filos, por sua vez, são divididos em classes. Cada classe dividida em ordem, cada ordem dividida em famílias, famílias constituídas por gêneros e gêneros divididos por espécie, certo? Bom, então é aqui que a gente começa a nossa análise, é aqui que a gente começa o nosso estudo. Esses são os principais filos que constituem o reino animal. Nem todos estão aqui. Não são todos, mas esses são os principais. Os importantes, ou mais importantes, né? Principalmente para o vestibular. Então, esses filos, né, começa com os poríferos ou espongiários, o filo dos quinidários ou selenterados, plateumintos, o filo dos nemateumintos, filo dos anelídeos, filo dos moluscos, filo dos artrópodes, filo dos equinodermos, tá? E na nossa próxima aula, não nessa, né, a gente vai falar também sobre o filo dos cordados. É lá nos cordados que a gente vai encontrar o grupo dos vertebrados. Então, são animais, né, dos quais a gente faz parte. Tá? Bom, essa abordagem tenta colocar, né, uma escala evolutiva. Tenta fazer, né, uma abordagem dos animais mais simples para os mais complexos, para que a gente possa perceber aquelas características adaptativas. Tá? Porque essas características adaptativas, ou seja, os melhoramentos evolutivos, se constituem no foco do nosso estudo. Certo? E já no início do estudo, tá, a gente teve que fazer um arranjo, tá? Porque de todos esses filos animais, tem um dos filos, o primeiro que a gente estuda, né, o filo porífero espongiário, tá? Que são animais que destoam um pouquinho dos critérios gerais. São animais muito simples, que se você levar em consideração os caracteres gerais dos animais, tá, você tiraria esse filo do reino animal. Mas talvez até por não ter onde colocá-lo, ele é mantido como animal. Tá? Só que, né, para dar, né, uma satisfação científica, né, para manter os poríferos como animais, os cientistas tiveram que pegar o reino animal, né, e subdividir. Então, o reino animal, né, é subdividido em dois sub-reinos. O sub-reino parazoário e o sub-reino enterozoa, ou enterozoários. Então, esse sub-reino parazoário só tem um representante, que é o filo dos poríferos. Tá? Então, esses animais são simples demais. Eles não têm tecidos verdadeiros, que é uma condição fundamental para que a gente agrupe um indivíduo no reino animal. Não tem uma cavidade digestiva. Imagina só, uma cavidade digestiva, um tubo digestório, deveria ser uma ferramenta fundamental para um animal. Nós sabemos que os animais são heterótrofos. Todo animal é heterótrofo. Não existe animal que produza seu próprio alimento.
Então, quando você busca o alimento no corpo de um outro ser vivo, você tem que processar esse ser vivo, né, para poder tirar os nutrientes. Então, é aí que se torna necessário uma cavidade digestiva. Teoricamente, todo animal deveria ter uma cavidade digestiva, tá? Mas os poríferos não têm. Outra característica praticamente obrigatória nos animais, né, que os poríferos também não têm, é um sistema nervoso. O sistema nervoso, além de regular as atividades corporais, ele tem uma função vital, tá? Que é permitir, né, a percepção ambiental. É permitir que nós possamos perceber o que está acontecendo lá de fora do nosso corpo, no ambiente, e dar respostas às variações. Tá? Então, por exemplo, explorar o ambiente em busca de alimento, perceber que encontrou o alimento, explorar o ambiente em busca de reprodução e perceber que encontrou um parceiro para reproduzir. Tá? Só que ao explorar o seu ambiente, você primeiro corre riscos. Então, você teria que detectar no ambiente esses riscos. Outra coisa, quando você encontra o alimento, você tem que perceber que encontrou o alimento. Tá? Quando você encontra um parceiro para reprodução, você tem que perceber. Então, tudo isso é função do sistema nervoso. Teoricamente, né, um animal, tá, não poderia existir sem um sistema nervoso, porque não poderia, né, manifestar nenhuma dessas atividades. Pois essas três características fundamentais, né, para um animal, nós não encontramos no filo porífera, a esponja do mar. Por isso que tiveram que, né, subdividir o reino, tá, e ele é colocado no sub-reino Parazoa ou Parazoário. Significa animais que sofreram evolução paralela, para diferenciar dos outros animais. Então, os outros filos, existem diferenças enormes entre eles, gente. Nossa, se você compara os filos, você vai notar diferenças brutais, tá? Mas eles têm pelo menos três coisas em comum: tecidos organizados, uma cavidade digestiva e sistema nervoso. E o fato, né, de todos eles terem um sistema digestório, uma cavidade digestiva, né, permitiu dar esse nome para esse sub-reino, tá? Sub-reino Enterozoa. Mais ou menos como animais que têm uma cavidade digestiva, que tem intestino, tá certo? Então, todos os demais filos, ou seja, a grande maioria dos animais, tá, pertence ao sub-reino Enterozoa. Tá? E só o filo das esponjas do mar porífera, né, que compõe o sub-reino Parazoa. Bom, e vamos começar pelo polêmico, né? Pelo filo porífera, poríferos ou espongiários, a esponja do mar. Apesar do nome, alguns representantes, algumas espécies são de água doce, mas a imensa maioria das esponjas são de água salgada, tá? Vivem no mar. Tá? E são animais simples demais, como a gente já viu. A falta de tecidos verdadeiros, a falta de uma cavidade digestiva e sistema nervoso, torna esses animais, tá, com o mínimo necessário para existirem. Como eles são animais, eles não conseguem fazer seu próprio alimento, eles têm que providenciar para que o alimento chegue até eles. Então, cada esponja, né, se constitui basicamente algo que nós poderíamos comparar com um copo, um saco cheio de furinhos. Então, a presença desses furos ou poros, né, é que dá nome ao grupo. Por isso, esponja, porque lembram esponja, né, ou poríferos cheios de poros. Então, eles têm uma estrutura que, né, manipula a água, bombeia a água, fazendo com que a água passe através da parede corporal. Dessa água, ao passar por esses poros, ela é filtrada e o animal retira as partículas de alimento que estão suspensas nessa água. Então, absorve e acontece a digestão intracelular. Então, são animais filtradores. Ao filtrar a água, né, eles obtêm alimento, obtêm oxigênio, tá? E se livra dos resíduos. Então, essa é uma esponja. Tá? Esse espaço existente aqui, olha, tá? Tem que tomar cuidado para não confundir. Tá? Então, esse espaço não é uma cavidade digestiva. O átrio espongiocele, né, é exatamente o interior do copo. A água entra, né, fazendo esse movimento, olha, atravessando os poros e chegando no átrio espongiocele. E aí, como ela está entrando continuamente, tá, ela é obrigada a sair através da boca do copo, né, que a gente chama de ósculo. Então, né, esse movimento impelida a água, nesse bombeamento, é produzido por células que revestem esse átrio ou espongiocele.
tá? Chamado de coanócitos, né? Que além de fazer o bombeamento, também digerem o alimento e, através de difusão, né, distribui para todas as outras células. Então, é assim que vive basicamente uma esponja. Aqui você vai encontrar 3 tipos de células. Revestindo, né, o átrio espongiocele, você tem os coanócitos, cuja principal função é fazer o bombeamento da água. Olha, são células flageladas e a agitação do flagelo, né, permite, né, o bombeamento da água. Na parte externa, o revestimento é feito por pinacócitos. São células de revestimento que lembram, né, a nossa epiderme, mas que está muito longe disso, porque ainda não há um tecido verdadeiro. Tá? E entre a camada de coanócitos e a camada de pinacócitos, você tem um espaço, né? E esse espaço, chamado mesênquima, é preenchido por um terceiro tipo de célula, tá? Que são os amebócitos. Então, esses amebócitos, né, são responsáveis pela imensa capacidade de regeneração desse animal. Esse animal se regenera com uma facilidade incrível, certo? E também, esses amebócitos produzem o esqueleto do animal, porque esse animal só tem 2 camadinhas de célula. E é muito importante que ele permaneça de pé para poder filtrar a água. Caso contrário, ele desmoronaria, tá? Então, o que torna necessário a presença de um esqueleto. Esse esqueleto é constituído por um material orgânico, né? À base de uma proteína chamada espongina. Tá? E também um material mineral. São as espículas, né, calcárias ou silicosas que compõem o esqueleto desse animal, certo? Então, esse animal, como não tem sistema nervoso, tá, ele não consegue perceber o ambiente. Então, isso traz uma consequência. São animais fixos, não vão para lugar nenhum, certo? Porque se você não consegue perceber o ambiente, você não consegue perceber também os riscos. Então, seria interessante você não sair por aí se arriscando. Não dá para ver um precipício, não dá para ver um predador. Então, essa é uma consequência deles não terem um sistema nervoso. Tá? Bom, se não tem um sistema nervoso, não tem cabeça. Nos animais, a gente considera que a cabeça é a estrutura sensorial principal. Ou seja, na cabeça você tem ferramentas sensoras que conseguem perceber o ambiente. Então, se a gente perceber direitinho, tá, a primeira parte do corpo de um animal que entra no ambiente é a sua cabeça. E é justo, é lógico, por quê? É ali que você tem os órgãos sensores, as estruturas como a audição, né, como a visão, como nem todo animal tem todas as estruturas, né? Mas pode perceber que nós, que somos seres mais complexos, né, todos os sentidos estão concentrados na cabeça. Então é justo que a cabeça, né, com capacidade de perceber o ambiente, seja a primeira parte do corpo a penetrar no ambiente para ver o que é que está acontecendo. Tá certo? Então, esses animais não têm um sistema nervoso, não têm uma cabeça, não têm uma formação cefálica, não podem, além de não poderem, né, desenvolver movimento, eles também não poderiam orientar esse movimento. Então, animais que não se movimentam são fixos. Por não ter uma cabeça, ele não tem uma definição corporal. Então, né, a estrutura corporal tem um padrão que nós chamamos de simetria radial. Tá? Não tem uma definição, parece a roda de um carro. Tá? Em qualquer setor da roda que você fizer um corte, você vai obter 2 partes que se encaixam. Tá? Então, simetria radial, né? Obedece aos raios. Bom, esses animais, algumas espécies são dioicas, de sexos separados, ou seja, você encontra animais machos e fêmeas, tá? Mas tem algumas espécies que são monoicas, são animais hermafroditas. Um animal monóico hermafrodita, ele pode produzir os 2 tipos de gametas ao mesmo tempo, masculino e feminino, óvulos e espermatozoides. Tá? Mas geralmente, tá? Mesmo sendo monóico, esses animais não fazem autofecundação. Ou seja, os seus óvulos não são fecundados, né, pelos seus espermatozoides. Tudo isso para preservar a variabilidade, a diversidade. Porque os gametas, eles permitem a troca de material genético. Essa troca de material genético, gente, tá, aprimora a diversidade. Agora, se você troca material genético com você mesmo, essa diversidade vai ser mínima. Tá certo? Outra característica interessante em relação à reprodução é que esses animais, todos eles podem fazer reprodução sexuada ou assexuada. Tá? Então, a gente sabe que a reprodução assexuada, tá, ela é rápida,
tá? Ela acontece assim, sem o envolvimento demais com o indivíduo, tá? Só que ela não traz variabilidade genética. A reprodução assexuada não passa de um processo de clonagem. Tá? Então, os indivíduos resultantes desse processo são geneticamente idênticos. Já na reprodução sexuada, ela prima pela diversidade, porque a reprodução sexuada, né, ela se caracteriza pela troca de material genético, né, através da ação dos gametas, certo? Ah, mas quando é que eles fazem reprodução sexuada e quando fazem reprodução assexuada? Geralmente, quando o ambiente está tranquilo, está favorável, tá, eles fazem reprodução assexuada. Se o ambiente está tranquilo, ninguém está enfrentando dificuldade. Se o ambiente está tranquilo e se está favorável para o indivíduo, está favorável para todos. Então, se você está num ambiente favorável, tá, se você fizer reprodução assexuada, todos os seus filhotes serão clones seus e também vão estar num ambiente favorável, certo? Agora, quando o ambiente fica ruim, fica adverso, seria muito importante diversidade. Então, aí eles mudam a estratégia e passam a fazer reprodução sexuada. Ambiente bom, reprodução assexuada. Ambiente desfavorável, reprodução assexuada. Ok? Bom, o segundo filo, né, em complexidade é o filo Cnidaria ou Coelenterados. O nome Coelenterado é um nome relativamente antigo, porque se trata do primeiro filo animal a ter uma cavidade digestiva. Então, ao contrário das esponjas, esse grupo já tem tecidos verdadeiros, né, já tem uma cavidade digestiva e tem um sistema nervoso. Esse sistema nervoso, ele não é o melhor, ele não é o ideal. Por quê? Porque ele é difuso, ele é dito difuso. Ele é formado por uma rede de células que se espalham pelo corpo do animal. Não tem uma CPU, não tem um processador central como é o ideal. Tá? Então, numa comparação com o computador, você tem uma CPU que recebe informações, tá? Processa essas informações e dá uma resposta. A concepção de um computador foi baseada no nosso sistema nervoso, mas o nosso sistema nervoso ele é centralizado. Ele tem uma CPU, tá? Que fica no nosso crânio, né? O nosso encéfalo, tá? E constituído também pela medula, que recebe informações do corpo e do ambiente, processa as informações e emite uma resposta. Esse sistema nervoso central, essa CPU, tá? Ele se localiza onde está a nossa cabeça. Então, a presença de um sistema nervoso centralizado, tá? Acima de tudo, né? Tá? Dá no animal uma configuração corporal diferente. Estabelece uma cabeça e o resto do corpo. Mas esses animais ainda não apresentam cabeça. Tem sistema nervoso, mas ele é espalhado pelo corpo. Não tem um processador único para receber todas as informações, processar e dar uma resposta. Então, essas células espalhadas, cada uma recebe a informação, processa e dá inúmeras respostas ao mesmo tempo, inclusive respostas conflitantes. Então, é uma estreia, é uma novidade, é a primeira vez que o sistema nervoso aparece, mas não é o melhor sistema nervoso, né, que alguém pode ter, tá? Porque ele não é centralizado, ele não tem a cefalização, tá certo? Então, apesar de ter um sistema nervoso, eles ainda têm simetria radial, que é típico de animais, né, que são fixos, que não se movimentam, ou que se movimentam com dificuldade, movimentos precários. Então, quem são esses animais? Tá? Então, são animais muito conhecidos. A maioria deles, inclusive, vive no mar. São todos aquáticos, né? Da mesma forma que as esponjas, e a maioria vive no mar. Mas existem alguns representantes também de água doce. Então, esses animais são os corais, né? Muitos deles, né? Ou todos eles constituem os principais recifes que existem. A gente sabe que Recife não é feito só de coral, mas a maioria dos recifes é constituído por corais. Então, os corais são animais desse grupo, né? Coelenterados ou quinidários. E por que o quinidário? O quinidário é o nome mais atual, mais empregado, porque vem do fato deles terem células urtigantes, quinidócitos ou quinidoblastos. Essas células se constituem num dispositivo para caçar e se defender. Então, esses animais já podem ser predadores. Eles têm uma célula que consegue injetar na presa uma substância paralisante, que nos eventuais predadores tem efeito urticante de queimadura.
Então, através desses quinidócitos ou quinidoblastos, esses animais podem, né, gerar queimaduras e também paralisar suas presas. Então, as águas-vivas se constituem no principal representante desse grupo quando se trata desse quesito queimaduras, certo? Então, por isso o quinidário. Então, além dos corais e águas-vivas, a gente tem também as anêmonas e também as hidras. Tá? Então, já tem tecidos verdadeiros, né? Tem o sistema nervoso, ainda tem a simetria radial, né? Ainda não tem cabeça, ainda não tem movimento orientado. Tá? Já tem os quinidoblastos, né? O quinidócito, que são células para caça ou defesa. Tá? Mais uma curiosidade: são os primeiros animais a terem uma cavidade digestiva. Isso é um avanço muito importante. Para um animal, isso é um tremendo de um avanço evolutivo, tá? Mas essa cavidade digestiva tem um defeito. É dita incompleta. Só tem boca e não tem ânus. Então, é uma cavidade digestiva, mas que não consegue realizar uma digestão muito eficiente. Tanto é que a digestão nesses animais começa nessa cavidade digestiva incompleta, né, precária, e tem que terminar nas células. A gente fala em digestão, né, extracelular e intracelular. Então, animais como os quinidários, nós chamamos de enterozoários incompletos. Animais com cavidade digestiva incompleta, que tem boca, mas não tem ânus, certo? Bom, os corpos desses animais, né, se enquadram em dois grupos. Basicamente, um quinidário, ou celenterado, ele tem, né, a boca, né, e em volta dessa boca tem os tentáculos. Boca e tentáculo. A estratégia é simples, né? Captura, como a maioria dos quinidócitos, né? Aquelas células urticantes estão localizadas nos tentáculos, eles capturam o alimento usando os tentáculos. E aí, esses tentáculos já levam o alimento à boca. Então, próximo da boca, que é em torno da boca, tem os tentáculos. Então, alguns desses animais têm uma configuração do tipo boca e tentáculos virados para baixo, como a água-viva. Então, animais assim a gente fala que são medusas. A forma anatômica de medusa, boca e tentáculo virado para baixo. Animais como as anêmonas, as hidras e os corais são o contrário. Tem boca e tentáculos virados para cima. Então, anatomia de pólipo. Então, é muito comum a gente encontrar, né, quando se trata desse assunto, falando sobre pólipos e medusas. Não são espécies específicas, não são grupos específicos. Tá? É anatomia corporal. Okay? Então, as águas-vivas, de maneira geral, tá, são medusas, boca e tentáculos virados para baixo. Corais, anêmonas e hidras, né, são do tipo pólipos, boca, né, e tentáculos virados para cima. Tá? Aqui também, esses animais também podem fazer reprodução sexuada ou assexuada. Nas esponjas, né, a reprodução assexuada basicamente é por regeneração e por brotamento. Aqui, né, o principal deles é através do brotamento. Então, quando o ambiente está adequado, né, eles realizam um brotamento e produzem filhotes que são clones. Agora, quando o ambiente, né, fica adverso, começa a passar por situações, né, estressantes, eles passam a fazer reprodução sexuada. Geram gametas, né? E geralmente a fecundação acontece fora do corpo do animal, fecundação externa, tá? E aí a gente tem novos indivíduos, né, com variabilidade genética. Bom, e um outro grupo, um outro filo animal, né, são os plateumintos. Toda vez que o nome de um filo terminar com eumento, se refere a um verme. De maneira geral, vermes são animais de corpo alongado. Tá? São animais invertebrados. Tá? Então, isso já tira a cobra, né, dessa denominação. São animais invertebrados de corpo alongado. Todo animal que tem corpo alongado, tá, tem simetria bilateral. Notem, é uma novidade evolutiva e muito positiva. A simetria bilateral é a disposição, a configuração corporal para os animais que já têm um sistema nervoso centralizado. Então, a centralização do sistema nervoso, né, aquela CPO, aquele processador central, se localiza na região do corpo que acaba determinando a cabeça, onde fica a cabeça.
Então, esse animal se movimenta, né, no sentido da cabeça, para onde a cabeça está virada. Quem determina e orienta o movimento no animal, tá, é a cabeça. Então, a presença da cabeça, né, não só orienta o movimento, pessoal, mas também define os planos corporais. A cabeça é a parte da frente do corpo, o resto é a parte de trás. Então, você já tem a região anterior e a posterior. Bom, para onde você vai? Para onde sua cabeça está virada. Então, a sua frente, andar para frente, já coloca no seu corpo, tá? A lateral esquerda e a lateral direita. Você vai para frente, tá? Você tem duas laterais, o lado esquerdo e o lado direito. Por isso, simetria bilateral. Então, a simetria bilateral é um avanço evolutivo muito importante, tá? Que permite a orientação do movimento, tá? E, acima de tudo, tá? É consequência da centralização do sistema nervoso. Então, você tem um sistema nervoso mais sofisticado, tá? É um sistema nervoso com gânglios cerebroides. Esse gânglio cerebroide seria um ancestral muito primitivo, né? Do nosso cérebro. Então, é aí que entra a cefalização, o surgimento da cabeça. Certo? Bom, nas esponjas, como não existem, né, folhetos embrionários, durante o desenvolvimento embrionário de uma esponja, né, de um espongiário, só chega até o estágio de blástula. E na blástula ainda não há formação dos folhetos embrionários. Então, é uma das consequências da esponja não ter, né, tecidos verdadeiros, não tem folheto embrionário. Tá? Já nos quinidários, tá, você já tem os folhetos embrionários. O desenvolvimento embrionário já permite, né, a divisão das células-tronco em camadas, os folhetos embrionários. Só que nos quinidários a gente tem só dois folhetos embrionários. A gente viu lá na aula de embriologia, tá, que é a ectoderma e a endoderma. Então, os quinidários são ditos diblásticos. Só tem dois folhetos embrionários. Tá? Não tem a mesoderma. Mas esses animais inauguram uma outra novidade evolutiva muito importante, a mesoderme. Então, além da ectoderme e da endoderme, apresentam também a mesoderme. Então, já são animais triblásticos. E a presença, né, o surgimento da mesoderme, já dá para esses animais, né, uma série de possibilidades em termos de estruturas corporais, certo? De complexidade corporal, certo? Ok? Então, outra característica muito importante desses animais é que eles têm o corpo achatado. Então, tem um corpo que lembra uma fita, que é inclusive o que dá nome para o grupo, vermes de corpo achatado. E esse achatamento do corpo é justamente para reduzir as distâncias, né, na hora do transporte de substâncias. Porque esses animais ainda não têm um sistema circulatório. Não há um sistema de vasos para fazer um transporte rápido de substâncias. Tá? Então, esse transporte é feito por difusão. E a gente não pode esquecer que a difusão é um processo lento, que não consegue percorrer grandes distâncias. Então, isso restringe, né, o crescimento desse animal. Como esse animal já tem uma mesoderme, né, ele tem um volume corporal maior. E com esse volume corporal maior, se ele tivesse, né, um corpo cilíndrico, né, a difusão não daria conta de distribuir oxigênio, nutrientes para o corpo do animal. Então a natureza, sabiamente, para reduzir as distâncias, achatou o corpo desse animal. Tá certo? Por isso que eles são plateumintos, ou vermes de corpos achatados. Ok? Bom, aqui também, né, a gente tem animais monóicos, tem animais dioicos, tá? Eles podem fazer reprodução sexuada ou assexuada, certo? E uma coisa muito interessante que surgiu aqui, a possibilidade de animais parasitas. Então, grande parte, a maioria desses animais são de vida livre, tá? Mas muitos deles são parasitas. Inclusive animais parasitas, né, que estão relacionados a doenças graves no ser humano. Então, grande parte das nossas verminoses são causadas por vermes plateumintos, certo? Bom, e aqui um outro filo, né, constituído por animais que a gente também chama de vermes. Tá? Então, são os nemateumintos. Tá? Então, esses animais já apresentam, né, duas novidades evolutivas importantes. Tá? Notem, a gente está focando onde? Nos avanços evolutivos. Então, tá?
O plateuminto é um animal que tem cavidade digestiva, mas também é incompleto. Lá nos plateumintos, como a planária, né, como a tênia, tá? Você tem uma cavidade digestiva também incompleta, como nos quinidários. Ele só tem boca e não tem ânus. Aí a gente viu que não é um bom negócio. Mas esses animais, os nemateumintos, inauguram uma nova era. Os enterozoários completos são animais que têm cavidade digestiva com boca e ânus. A presença da boca e do ânus na cavidade digestiva permite uma digestão mais ampla, mais eficiente, uma digestão completa. Tá? Então, agora, quando o alimento chega nas células, ele já foi totalmente digerido. Tá? Então, isso, né, não sobrecarrega as células. Então, a digestão a partir desse filo é só intracelular. Tá certo? Então, a cavidade digestiva completa é uma das novidades. A outra novidade, né, que esses animais mostraram foi uma cavidade corporal, o surgimento de uma cavidade corporal. Tá? Não é a melhor cavidade corporal que alguém pode ter. Nós vimos na aula de embriologia, né, que tem uma cavidade corporal que é considerada falsa, o pseudoceloma. Então, são esses animais, os nemateumintos. Então, o pseudoceloma, uma cavidade corporal falsa, que não é a melhor cavidade, tá? Mas que pode otimizar algumas atividades, como o transporte de substâncias. Esses animais ainda não têm um sistema circulatório, mas eles já podem ter o corpo cilíndrico, eles não precisam mais ter o corpo, né, achatado. Por quê? Porque essa cavidade está lotada, está cheia de um líquido, o líquido pseudocelomático. E nesse líquido, as substâncias são transportadas mais rapidamente por difusão. Então, mesmo não tendo o sistema circulatório, a presença, né, dessa cavidade corporal precária, né, mas é uma cavidade corporal, né, permite que eles possam ter o corpo cilíndrico. Outra vantagem desse pseudoceloma, pessoal, tá, é um espaço para abrigar os órgãos. Tá? Então, muitos órgãos, principalmente os reprodutivos, estão alojados nessa cavidade corporal. Ok? Então, aqui a gente tem também reprodução sexuada e assexuada. A maioria desses animais são dioicos, de sexos separados, certo? E um bom número desses animais também é considerado parasita. Então, a gente tem aqui ó, a filária, responsável pela elefantíase, a lombriga, né, responsável pela lombriga ou ascaridíase. A gente tem o necátor, um dos vermes responsáveis pelo amarelão. Então, a gente tem um número muito grande, né, de animais desse grupo que são causadores de doenças, certo? Bom, são vermes, tá? Também são animais, olha, tá, com sistema nervoso centralizado. Tá? Os gânglios cerebroides que fazem o processamento, né? Então, isso resulta na cefalização. Então, a gente fala em sistema nervoso ganglionar ventral. Por quê? Porque eles têm, né, um cordão nervoso que comunica todo o corpo, né, com esses gânglios cerebroides. Então, esse cordão nervoso está localizado no ventre, na barriga. Tá? Se você quiser uma comparação, seria correspondente à nossa medula espinhal. Tá? Então, a nossa medula espinhal faz a comunicação entre o resto do corpo e o nosso cérebro, o nosso encéfalo, certo? Só que ele tem um posicionamento dorsal nas costas. Tá? Então, essa estrutura análoga à nossa medula espinhal, nesses animais, se encontra no ventre, ok? Bom, e aqui a gente tem um animal agora que traz uma quantidade muito grande de avanços, né? Então eles representam uma diferença enorme em termos evolutivos em relação aos animais mais primitivos. Então esse é o filo Annelida, ou simplesmente Annelidos. Então o nome Annelidius vem do fato desses animais terem o corpo segmentado em anéis. Segmentação corporal metamerização que inclusive se constitui num avanço evolutivo. Tá? Lembra, qualquer característica que otimize o movimento no animal é uma característica evolutiva importante, porque animais têm que explorar o seu ambiente em busca de alimento e reprodução. Então, qualquer coisa que melhore esse movimento é um avanço evolutivo. E essa segmentação corporal, dentre outros efeitos, né, otimiza o movimento. Se você quiser uma comparação, pensa, né, numa composição, num trem de ferro.
Se ele não fosse dividido em vagões, haveria muita dificuldade na sua movimentação. Numa curva, por exemplo, ele teria que reduzir demais a velocidade, praticamente parar, senão descarrilaria. Então, o fato da composição ser construída por vagões, ou seja, uma segmentação, assegura, né, um movimento mais eficiente com menores riscos. Então, traz isso para os animais. Até agora, nenhum animal que a gente viu tinha um corpo segmentado. Esse é o primeiro. Então, dá inclusive para notar na minhoca, numa análise externa, né, que o corpo dela é cheio de gominhos. Então, são os famosos anéis. Por isso, anelídeos. Certo? Então, os principais representantes desse grupo são os vermes poliquetos, tá, marinhos, tá, encontrado principalmente no mar, né, não é muito próximo da gente. Nós temos a sanguessuga. Tá, a sanguessuga, né, como o próprio nome diz, tá, é parasita. Tá, é uma anelida, né, que vive sugando o sangue de vertebrados. Tá? E a gente tem a minhoca, tá, um animal, tá, muito interessante, muito importante para a agricultura, porque a minhoca, como todos os anelídeos, já tem um sistema circulatório, são animais vasculares. Quando você tem um sistema circulatório, um sistema de vasos para fazer o transporte rápido de substâncias no corpo, gente, você já pode crescer. Tá? Então, o transporte não é mais uma restrição ao seu crescimento. Então, a partir dos anelídeos, todos os animais já têm um sistema circulatório. Então, eles já podem crescer. Tá? Bom, inclusive nesses animais, você já tem um sistema respiratório. Até então, né, a troca de gases com o meio era feita através da superfície corporal, a famosa respiração cutânea. Através da pele, o animal captava o oxigênio do ambiente, tá, e eliminava CO2. Então, aqui nesse grupo, nós já temos uma novidade. Os animais poliquetos já desenvolveram brânquias, para realizar trocas gasosas com o seu meio aquático. Tá? Bom, mas a sanguessuga e a minhoca ainda não. Tá? Então, a sanguessuga e a minhoca ainda têm respiração cutânea. Tá? Respiram pela pele. Então, animais que respiram pela pele têm que viver num ambiente úmido. A sanguessuga vive praticamente na água. Tá? E a minhoca pode existir na água, mas a maioria é de ambiente terrestre. Só que eles têm que viver em túneis. Para poder manter o ambiente úmido, né, necessário para a sua respiração cutânea, ele tem que viver em túneis. E elas cavam esses túneis. E ao cavar esses túneis, né, produzem galerias no solo que facilita a entrada de água e de ar até a raiz das plantas. Torna o solo fofo. Torna o solo agriculturável, gente. Favorável ao desenvolvimento das plantas. E, além disso, ela produz resíduos que acabam se convertendo em adubo. Então, aduba, aera e hidrata o solo. Então, num solo que tem minhocas, você tem uma garantia de produtividade agrícola. É a importância ecológica da minhoca. Tá? Então, a minhoca é um animal hermafrodita. Tá? Então, no mesmo animal, você tem os dois sexos. Tá? Mas também não fazem autofecundação. Elas fazem fecundação cruzada. Tá? E a mesma característica a gente aplica à sanguessuga. Hermafrodita, mas que faz fecundação cruzada. Inclusive tem uma estrutura nesses animais chamada clitelo, que facilita essa fecundação cruzada, certo? Já os poliquetos, né, os famosos vermes marinhos, tá? Além, né, de serem dioicos, tá? Eles têm fecundação, são de sexos separados, né? E eles têm fecundação que é externa, né? E o desenvolvimento é indireto. O que é o desenvolvimento indireto? É quando tem uma fase larval. Quando o embriãozinho se desenvolve dentro do ovo, e se esse ovo eclode e libera um filhote já pronto, a gente fala em desenvolvimento direto. Então, nós, por exemplo, seres humanos, nosso desenvolvimento é direto. Porque quando nascemos, a gente já tem a forma do adulto. A gente só tem que crescer para virar adulto. Agora, alguns animais não. Quando eles nascem com formato de larva. E essa larva tem que realizar metamorfose para poder se converter em adulto. Então, animais que têm fase larval, a gente diz que tem desenvolvimento indireto. Animais que não passam pela fase larval têm desenvolvimento direto.
Então, os poliquetos, né, têm fecundação externa e desenvolvimento indireto. Tem uma fase larval. Tá? A sanguessuga, hermafrodita monoica, tá? Ela tem fecundação cruzada, mas o seu desenvolvimento é direto, não passam pela fase larval. Tá? E o mesmo se aplica à minhoca. Fecundação cruzada, né? São monoicos, mas com desenvolvimento direto. Certo? Tá? Então, além da segmentação corporal, né, que é um avanço evolutivo importante, né, animais têm segmentação corporal, a gente fala que são metamerizados. Tem metamerização, que é sinônimo de segmentação corporal. Tá? Além de serem vasculares, ou seja, têm um sistema circulatório, são os primeiros, tá? Eles têm, são os primeiros animais a ter a cavidade corporal verdadeira, tá? O celoma. A partir desse momento, a partir desse filo, todos os demais animais têm o celoma, que é uma cavidade mais ampla que o pseudoceloma e totalmente envolvida pela mesoderme. Então, aqui, né, além do espaço para circulação de substâncias, você tem o espaço para abrigar os órgãos, né, um espaço mais amplo, tá? E estruturas desse celoma que permite o desenvolvimento, tá, de uma diversidade maior também de órgãos. É graças à presença desse celoma, né, dessa cavidade corporal verdadeira, gente, é que esses animais podem ser vasculares. Para ser vascular, para ter um sistema circulatório, você tem que ter um coração, pelo menos um coração, né, e um sistema de vaso. Isso só é possível através da mesoderme. É a mesoderme que pode desenvolver um sistema circulatório, tá certo? Então, esse celoma, né, verdadeiro permite que a partir da mesoderme surja um sistema circulatório. Uma novidade corporal assim, né, evolutiva, incomparável, incontestável. Tá certo? Bom, e aqui, pessoal, tá? Um outro grupo, um outro filo animal, né, é os moluscos, o filo Molusca. Então, nesse filo Molusca, como o próprio nome sugere, são animais de corpo mole. Então, animais que não têm muita consistência corporal, como o caracol, como a lesma, o polvo, a lula, né? As sépias. Então, são todos animais ditos moluscos. Então, esses animais, eles não apresentam grandes novidades evolutivas em comparação com os anelídeos, certo? Mas eles pegaram as características antigas, né? Aquelas que já existiam, e aprimoraram. Então, isso resultou num feito extraordinário. Tá? Então, o número de representantes. Então, são o segundo filo em termos de número de espécies. Eles só perdem para os artrópodes. Tá? Isso que eles não conseguiram se adaptar em ambientes secos. Você encontra eles na água e em ambiente terrestre úmido, mas você não encontra esses animais em ambientes secos. Tá certo? Tá? Uma característica interessante. Ok? Bom, e não mais. No mais, você vai encontrar uma novidade protetora, que é a presença de uma concha calcária. Uma concha calcária externa, interna, ou que nem todo animal tem. Por exemplo, né, a lesma, o polvo, não tem essa concha calcária. Então, essa concha calcária, tá, ela pode ser uma peça única, como tem, por exemplo, no caracol, ou pode ser uma peça dupla, tá, como tem nas ostras. A gente chama de bivalves, certo? Mas é certo que ela proporciona uma proteção especial. Então, nesse grupo, né, já existe uma proteção externa. Ainda não caracteriza um exoesqueleto, tá certo? Ainda não caracteriza um esqueleto, tá? Mas é uma proteção. Tanto é que a gente fala que o caracol, né, o caramujo, carrega a casa nas costas. Então, é uma alusão ao fato dele poder se retrair no interior dessa concha calcária quando se sente ameaçado, certo? Então, são animais de corpo mole. Existe um padrão geral na configuração do corpo desses animais. Eles têm um pé musculoso, a cabeça e a massa visceral. Essa massa visceral é a região do corpo onde estão os órgãos vitais, as vísceras. Tá? Então, essa configuração corporal ela fica muito evidente num animal como o caracol, como o caramujo. Você tem, né, o pé musculoso, que ele usa para movimentação. Você tem a cabeça, tá? Essa cabeça tem tentáculos, né, com olhos.
é a primeira vez que estruturas sensoriais, né, bem definidas aparecem. Um olho de verdade aparece pela primeira vez aqui, tá? E protegido, né, pela concha calcária, você tem a massa visceral. No polvo, por exemplo, tá? A massa visceral está na região da frente, tá? Que muita gente confunde com a cabeça, mas não é. Tá? Então, a cabeça aqui, ó, tá? Essa região onde estão os olhos. Então, acima, né, da cabeça você tem a massa visceral. E o pé musculoso aqui é recortado, é retalhado em forma de tentáculos. Tá certo? Então, toda vez que aparecer uma questão envolvendo animais, né, que tenha pé musculoso, cabeça e massa visceral, se trata de um molusco. Certo? Bom, também a gente encontra em ambiente terrestre, úmido, é o caso dos caracóis, das lesmas, tá? Encontra em água doce e também encontra em água salgada. Ok? Tá? Então, são animais que a gente encontra também uma diferença nos sistemas circulatórios. Tá? Então, tem aquele padrão, né, de ter o celoma, tá? Tem aquele padrão de ter o sistema circulatório, só que ao contrário dos anelídeos, tá? A maioria dos moluscos tem um tipo de sistema circulatório que a gente chama de aberto, que é um sistema circulatório muito precário. Então, esse sistema circulatório, o sangue não circula sempre dentro de vasos sanguíneos. O coração bombeia o sangue e ele sai do coração através de vasos, sob pressão e com velocidade. Só que quando termina esses vasos, perde pressão e velocidade. Então, graças à circulação do sangue também fora dos vasos, né, essa circulação acontece com baixa pressão e baixa velocidade, o que diminui, né, o suprimento e as trocas do sangue com as células. Por exemplo, né, o que caracteriza uma lesma para nós é o fato dela ser lenta. É lerdo que nem uma lesma. Então, essa lentidão toda é graças à circulação aberta. Agora, alguns animais desse grupo, como o polvo, né, que nós chamamos de cefalópodes, porque tem os pés na cabeça, tem circulação fechada. Então, animais que têm a circulação fechada têm uma circulação mais eficiente. O sangue circula sempre dentro dos vasos. Não perde pressão, não perde velocidade. Então, o suprimento, principalmente de oxigênio para as células, é muito maior. Então, numa comparação dentro do próprio filo, tá, esses animais, né, ditos cefalópodes, são mais complexos. Inclusive, tem um sistema nervoso, tá, que é incomparável dentro do grupo dos invertebrados. De todos os invertebrados, os cefalópodes, como o polvo, como a lula, como a sépia, né, como o Nautilus, tá, são imbatíveis. Tá? Apresenta até um certo grau de inteligência. Tá? Agora, os outros animais, tá? Tem o caracol, por exemplo, que a gente chama de gastrópode, porque esse pé musculoso está na região, né, da barriga, gastro-barriga, né, podes pés. Tá? A gente tem, por exemplo, né, a ostra, que a gente chama de bivalve, pelo fato, né, de ter duas conchas se encaixando. Então, bivalves e gastrópodes, né, são de circulação aberta, mas os cefalópodes têm circulação fechada. Ok? Beleza? Então, de resto, mantenha o padrão. Tá? Quando sair do padrão, eu aviso vocês, tá? Simetria bilateral, né? Movimento orientado, graças à cefalização, tá certo? Então, os moluscos apresentam um avanço evolutivo muito importante, né? Que é a capacidade de aprimorar coisas antigas. Não é que eu tenho novidades, né? Quase não tenho novidades, tá? Mas eu consigo aprimorar estruturas antigas, me adaptar melhor, certo? E agora, o maior dos filos animais. Só para você ter uma ideia, né, e dar a devida importância para esse filo, todos os seres vivos que a gente conhece, os conhecidos, deve dar em torno de 2 milhões de espécies. Bom, desses seres vivos, os animais constituem 1.200.000 espécies aproximadamente. Ou seja, a maioria dos seres vivos que a gente conhece está, né, no reino animal. Agora, desses 1.200.000 animais, cerca de 1 milhão são artrópodes. A imensa maioria dos animais e quase metade dos seres vivos que a gente conhece são artrópodes. Então, esses animais devem ter características muito importantes para ter um grau tremendo de adaptação assim. Porque, né, você tem que
Primeiro, se multiplicar. Ter facilidade para ter um número tão grande de indivíduos. E não só o número grande de indivíduos, diversificação. Então, esse filo certamente tem trunfos. Então, a gente vai encontrar aqui, olha, tá? Animais como os aracnídeos. Aracnídeos ou quelicerados é o nome que a gente dá para o grupo, né? Que a gente chama de classe. Né? Aqui você tem o filo Arthrópoda e ele é dividido em classes. Aracnida ou quelicerado, tá? É uma classe. A classe da aranha, né? A classe, né, do escorpião, a classe do carrapato. A gente tem os insetos ou classe insecta, tá? A gente tem os crustáceos, a classe crustácea, né? Então, existem outras classes, mas essas são as principais, certo? Então, a gente tem, por exemplo, os insetos, que se diferenciam dentro do próprio filo. Lembra? São cerca de 1 milhão de artrópodes. Desses 1 milhão de artrópodes, cerca de 900 mil são insetos. Então, 90% dos artrópodes são insetos. E aí a gente vai ter que analisar quais são as características que dão para esse grupo, né, o filo dos artrópodes, e principalmente a classe dos insetos, essa capacidade incrível de adaptação e de ocupação dos ambientes terrestres. Então, começa, pelo que eu disse para vocês no início da aula, a movimentação. Tá? Estratégias para poder explorar o ambiente em busca de alimento e reprodução. Então, o que dá nome para esse grupo, né, artrópode, é a presença de pares de patas articuladas. E é a primeira vez que a gente tem, né, membros, apêndices articulados para movimentação. Então, essas patas articuladas proporcionam, né, uma movimentação muito mais eficiente, uma exploração muito mais eficiente do meio, do ambiente. Então todos os animais desse grupo têm essa característica. Então, na hora de conseguir alimento, na hora de explorar o seu ambiente, né, para inclusive conseguir reprodução, eles são imbatíveis. Tá? Bom, então, pares e patas articulados, artrópodes, tá? É a principal característica no quesito a movimentação, tá certo? Que é comum a todos eles. Só que a gente não pode esquecer que os insetos, além de pares e patas articuladas, a grande maioria, a imensa maioria dos insetos são capazes de voar, são alados. E quando você voa, o seu movimento é muito mais complexo, muito mais eficiente. Tá? Então, ele não se limita a explorar o ambiente. Tá? Ele pode trocar de ambiente. Ao voar, ele pode explorar ambientes diferentes. Pode fugir de climas adversos. Pode buscar alimento, tá, em outro ambiente e também parceiros sexuais. Ok? Bom, outra característica importante e comum a todos os animais desse grupo, a gente não pode esquecer que os pares de patas articulados, tá, isso é característica comum a todos os artrópodes, tá, mas a capacidade de voar não, é restrita aos insetos, quase todos os insetos. Tá? Mas outra característica comum a todos os artrópodes é a presença de uma carapaça protetora externa, um exoesqueleto. Então, todo o corpo desses animais é protegido por um esqueleto externo, um exoesqueleto feito de um polissacarídeo, uma substância, né, sacarídea que nós chamamos de quitina. Então, essa substância, primeiro, ela é muito dura, então ela gera proteção mecânica. Eles são constituídos literalmente por uma armadura. Então, essa armadura dá para eles proteção mecânica contra acidentes, contra a ação de predadores. Isso é muito importante. Se você sai por aí explorando o seu ambiente, um acidente é perfeitamente possível de acontecer. Tá? E o encontro com predadores também. Tá? Então, eles não são 100% invulneráveis aos predadores, mas se você quer predar um artrópodes, você tem que ter capacidade de destruir esse exoesqueleto, que é muito duro, certo? E não se limita a isso, não. Então, esse exoesqueleto, ele é revestido por uma camada de cera, né, dita cutina, chamada de cutina, que é impermeabilizante. Tá? Então, outra característica importante é a economia de água. Então, esse exoesqueleto, por ser impermeável, faz com que o animal não perca água pela superfície corporal.
Então, isso lhe dá condição de explorar variados ambientes terrestres, mesmo aqueles ambientes que têm pouca água. Afinal de contas, né, se você perde muita água para o ambiente, você tem que repor essa água. Se você está num ambiente que tem pouquíssima água, você não vai conseguir fazer a reposição e vai morrer. Então, uma grande dificuldade dos animais em viver em ambientes com pouca água é essa. Perde água demais e aí não consegue repor a água. Isso resulta em morte por desidratação. Animais que conseguem economizar água, tá, já têm a facilidade de poder explorar também ambientes áridos, secos. Tá? E nisso, os artrópodes são imbatíveis. Essa carapaça protege contra a perda excessiva de água. Certo? Bom, existem outras características, porque a diversidade desses animais é enorme. Então, essa diversidade, né, permitiu a eles ocupar todos os ambientes do planeta onde haja possibilidade de vida. Em qualquer lugar da biosfera, você vai encontrar um artrópode. Como eu falei para vocês, é o maior grupo, né, de seres vivos que a gente conhece. Tá? Não se esquecendo de enfatizar, né, a classe dos insetos. Tá? E mantém, né, o padrão geral. Tá? Tem uma cavidade digestiva completa. Também apresentam segmentação corporal, uma outra característica importante, né, que otimiza o movimento. Tá? São vasculares. Tá? Eles têm um defeito. Eles têm um sistema circulatório aberto, aquele mesmo da lesma. Tá? Então, poderia se esperar desses animais um metabolismo não tão acelerado. Tá? Mas tudo bem nos outros, mas nos insetos, a circulação aberta é compensada pela respiração traqueal. Gente, a respiração traqueal é um sistema respiratório que o ar sai diretamente do ambiente e vai para as células, sem passar pelo sangue. Então, o oxigênio vai diretamente do meio, né, até as células, tá? E não passa pelo sangue. Então, mesmo esse sangue sendo lento, mas isso não faz muita diferença, tá? Porque ele não transporta gases, ok? Agora, nos outros animais artrópodes, não. O sangue transporta gases, tá? E nos crustáceos, por exemplo, a respiração é branquial. Nos aracnídeos ou quelicerados, a respiração é traqueal também, mas tem também um pulmão, que a gente chama de pulmão foliáceo, certo? Mas não esquecer que nos outros animais, tirando o inseto, né, a respiração, tá, o sangue transporta gases, ok? Bom, um sistema nervoso muito, muito, muito evoluído, muito complexo, porque quando você se movimenta no bidimensional, que é o nosso caso, você tem que ter um sistema nervoso muito complexo para poder perceber o ambiente. Tá? Agora, os insetos, por exemplo, eles se locomovem no tridimensional. Quem voa, né, se locomove no tridimensional. Então, o equilíbrio, a percepção sensorial tem que ser mais sofisticados. Então, esses animais, de maneira geral, têm um sistema nervoso muito, muito, muito complexo. Certo? Bom, então, esses são os artrópodes. Ah, mas ainda tem uma coisinha a respeito deles. Essa carapaça de quitina, né, que a gente atribui tudo de bom, não é bem assim. Tá? Tem um fator negativo. Aí, o que é negativo? É que ela é dura. Ela é permanentemente dura, permanente e rígida. Então, essa estrutura rígida atrapalha o crescimento. É como se você tivesse com armadura de metal. Imagina, tá? Vai te dar proteção, claro, né? Mas não vai deixar você crescer. Se você quiser crescer, você vai ter que tirar a armadura, vai ter que trocar a armadura. Então, traz esse pensamento para todos os artrópodes. Tá? Então, essa carapaça, esse exoesqueleto rígido, não permite o crescimento contínuo. Então, para esses animais, né, crescerem, periodicamente eles têm que trocar essa carapaça. Essa troca é conhecida como muda ou ecdise. Tá? Então, por não ceder ao crescimento, o animal tenta crescer, né? Isso acaba resultando numa pressão interna. Essa pressão interna, a pressão por crescimento, acaba desencadeando uma série de atividades que vai formar um novo esqueleto por baixo do antigo. Então, numa atividade toda controlada por um hormônio chamado equidisona, né, forma-se um esqueleto novo embaixo do esqueleto antigo. Quando esse esqueleto novo está pronto,
Tá? O esqueleto antigo é abandonado. É o que você está vendo aqui, ó, nessa figura aqui, ó, tá do lado direito acima. Então, o esqueleto antigo chamado exúvia, ele está sendo abandonado. Então, há uma ruptura aqui no dorso, olha, tá? E o animal, aqui, ó, tá meio esverdeado, tá abandonando essa carapaça antiga. Por quê? Porque ele já tem uma carapaça novinha em folha. Bom, essa carapaça novinha em folha, primeiro, ela é maleável, ela é flexível, tá? Ela vai demorar um tempo para endurecer, tá? Então, nesse período, o animal aproveita para crescer. Enquanto essa carapaça novinha em folha está flexível, né, tá maleável, o animal cresce. Depois de um certo tempo, né, essa carapaça endurece, fica rígida de novo, e aí ele para de crescer. Novamente ele para de crescer. Tá? Então passa mais um tempo, e aí ele só vai voltar a crescer quando ele repetir esse processo. Novamente, né, um esqueleto novo, a troca do esqueleto antigo pelo novo. Enquanto o novo está maleável, flexível, ele cresce. Depois ele endurece. Tá? Então, isso resulta nesse gráfico. Os outros animais crescem continuamente. O crescimento corporal, ó, tá? Pode inclusive durar toda a vida. Mas mesmo que não dure toda a vida, mas é um crescimento contínuo. Representado, olha, pela curva pontilhada nos outros animais. Mas a artrópode não. O artrópode, a gente cresce de soquinho. Tá? Então, aqui, ó, tá? Nesse primeiro momento, houve a troca do esqueleto, a famosa muda. Com o esqueleto novo, isso permite que ao longo do tempo o animal cresça. Quando chega nesse vértice, olha, tá? O esqueleto antigo, o esqueleto novo já endureceu. Então o animal não pode mais crescer. Então ele fica mais um tempão sem crescer, ó. Então dá para perceber aqui. O segmento da reta aqui, ó, mostra o não crescimento. O tempo passa, mas o volume corporal não aumenta. Até que ele faça uma nova muda, uma nova troca. Então, esqueleto novo, maleável, isso permite de novo o crescimento. Tá? Alguns desses animais crescem até um determinado ponto da vida. Tem outros que crescem para sempre. Mas não se esqueçam, tá? Então, essa parte da curva representa o crescimento. Essa parte horizontal da curva representa os momentos em que o animal não está crescendo. Ok? Bom, e tem um detalhe interessante. Quando esse animal está crescendo, esse esqueleto que está maleável não dá uma boa proteção. Por quê? Porque ele está mole. Então aquela proteção mecânica esperada não existe. Então o animal fica vulnerável. Tá? Outra coisa interessante é que enquanto esse animal está crescendo, enquanto esse esqueleto está duro, ele também não está impermeabilizado. Ele ainda não desenvolveu completamente aquela camada de cera. Então o animal também está permeável e sujeito à perda de água. Então, durante esse período de crescimento, o animal está vulnerável a acidentes, a ação de predadores e a perda de água. Muitos animais, inclusive, né, durante essa muda ou ectese, eles ficam escondidos, ficam abrigados, né, para evitar os riscos. Tá certo? Então, um tema muito abordado sobre os artrópodes, né, no vestibular é essa questão da muda ou ectese, tá? Desse gráfico aqui, ó, cuja curva de crescimento lembra os degraus de uma escada. Ok? Exúvia, o que é exúvia? Tá? É o esqueleto antigo. Às vezes, né, é aquela coisa, a cigarra estourou de tanto cantar. O que o cara encontra e fala que é a cigarra não é cigarra. É um esqueleto que a cigarra abandonou. É a exúvia. Ok? Bom, e agora o último filo, né? Último grupo animal que a gente vai abordar nessa aula, né? O último filo invertebrado que a gente vai estudar, certo? Então são os equinodermos, ou filo equinoderma, ou equinodermata. Tá? Então é nesse grupo que a gente tem a estrela do mar. Estrela do mar, ouriço do mar, bolacha do mar, pepino do mar, serpente do mar, lírio do mar, todo mundo do mar. Tá? Isso não é só força de expressão, não. Esse grupo tem uma característica interessante. É o único filo animal com representantes exclusivamente marinhos. Eu não encontro nenhum equinodermo em água doce ou em ambiente terrestre. Certo? Bom, o nome equinodermo vem do fato desses animais terem espinhos na pele. É o que significa literalmente. Equino não é cavalo. Não, espinho. Espinho na pele.
Então, se você passar a mão numa estrela do mar, você vai perceber isso. Ouriço do mar nem se fala, ok? Bom, e é um filo, gente, que dá para perceber uma certa involução. A gente vinha numa crescente, com melhoramentos evolutivos, com características, né, adaptativas surgindo a cada filo. Tá? Nesse grupo dá a impressão que é um retrocesso, dá a impressão que eles estão voltando no tempo evolutivo, certo? Tá? Aí você fala, mas professor, a ideia é que a gente vem estudando, né, o crescimento evolutivo. Então a gente está saindo de, né, organismos mais simples e vindo para os mais complexos. Se esses animais denotam assim uma certa primitividade, por que eles são, né, estudados próximos de nós? Porque é isso. Esse é o último filo que a gente vai estudar de invertebrados. Aí a gente vai entrar no filo dos cordados. E lá no filo dos cordados, nós estaremos lá. Então, é o filo mais sofisticado. Então, esses animais estão colocados próximos de nós, do ponto de vista de configuração, né, para estudo, abordagem evolutiva. Vocês vão ver que eles poderiam, sob certos ângulos, né, sob certo aspecto, estar lá atrás, sendo estudado junto com o porífero, com o quinidário. Então, mas tem que tomar muito cuidado. Esse não é o grupo mais cobrado no vestibular, mas tem algumas características presentes nesse grupo, tá, que tem muita chance de cair no vestibular. São as características que aproximam esses animais de nós, do ponto de vista evolutivo. Então, eles têm um endoesqueleto calcáreo, como nós, vertebrados. Eles têm um esqueleto interno, cujo principal componente mineral é o cálcio. Então, se você olhar para a estrela do mar, olha, o formato da estrela do mar é dado pelo seu esqueleto. Mas esse esqueleto não está em contato com o ambiente. Ele está envolvido por um revestimento. Bom, se ele não está em contato com o ambiente, se entre esse esqueleto e o ambiente tem uma camada de células, ele é um esqueleto interno, é um endoesqueleto, como o nosso, tá certo? Então, essa característica, né, que é comum a todos os indivíduos desse grupo, aproximam esses animais evolutivamente de nós. A outra característica mais importante, tá, é a deuterostomia, é uma característica embrionária, embriológica. Porque, tirando a esponja do mar, que não pode receber, né, essa denominação, né, não pode ser classificado como protostômio ou deuterostômio, porque não tem cavidade digestiva, todos os animais que a gente estudou até agora, a partir dos quinidários, são protostômios. A primeira estrutura que se forma no embrião é a boca. Protostômio, primeiro se forma a boca, certo? Então, aquele tal de blastóporo lá da aula de embriologia dá origem à boca. Tá? Em todos os animais, até os artrópodes. Porque a partir de agora, a primeira estrutura que se forma no animal é o ânus. Deuterostômio. A boca vai se formar depois. Quem forma primeiro é o ânus. Então, a deuterostomia, né, o surgimento do ânus antes da boca, é uma característica que esses animais têm em comum conosco. Certo? Então, isso os aproxima evolutivamente de nós. Então, a gente deve ter um ancestral comum, né, que não é tão próximo assim, né, mas que em algum momento, né, houve, né, uma divisão, né, houve uma especiação, e esse grupo tomou um rumo evolutivo e nós tomamos um outro rumo evolutivo. Certo? Então, não se esqueçam dessas duas características aqui de cima. Então, esses animais, né, têm cavidade digestiva completa, boca e ânus, exceto os ofiuroides. Ofiuroide é o nome da classe, né, da serpente do mar. Então, eles têm só boca e não têm ânus. Esses animais também não têm segmentação corporal, o que a gente viu que não é algo muito bom. Não tem segmentação corporal, tem um sistema circulatório precário, que basicamente, né, se constitui pela água passando por dentro do corpo. Então, a cavidade celomática se transformou no que a gente chama de sistema aquífero ou hidrovascular. Então, esse sistema aquífero ou hidrovascular, tá, é uma característica exclusiva desses animais, uma característica exclusiva desse grupo. Então, o celoma permite a passagem de água do mar. A água do mar passando por dentro do corpo do animal, né, auxilia
na circulação de substâncias, na coleta de resíduos e na respiração. Então, sistemas respiratórios, sistema circulatório, sistema excretor desses animais é muito precário. Tá? Então, tudo feito por quem? Pelo sistema aquífero ou hidrovascular, ou ainda sistema ambulacral. Até a movimentação, que nesses animais é muito precária, depende desse sistema. Então, não se esqueçam, se aparecer uma questão, sistema ambulacral, sistema aquífero, sistema hidrovascular, tá? É uma característica que só os equinodermos possuem, e todos eles possuem, ok? Bom, o sistema nervoso não tem gânglios cerebroides, não tem centralização. Então, isso denota ainda mais esse retrocesso. Então, sem centralização, você não tem a cefalização. Então, aqui nesses animais não tem cabeça. Eles não têm cabeça, e voltaram a ter simetria radial. Pentarradial, porque, se você olhar para a esponja do mar, tá? A simetria radial, ela obedece a 5 raios, olha. Então, por isso, pentarradial. Então, a simetria radial, tá, não é um bom negócio evolutivo. Em comparação com a simetria bilateral, que o indivíduo tem a cabeça para orientar o movimento. Esses animais perderam a cabeça. Seu sistema nervoso, aquela centralização foi muito reduzida. Então, a capacidade de explorar o ambiente também foi reduzida. Tá? Então, esses animais, ou eles são fixos, ou eles se movimentam com dificuldade. Então, eles são animais ditos bentônicos. É a comunidade de seres vivos que vivem no fundo do mar, ou rastejando ou fixo. Então, os equinodermos fazem parte do bentão, da comunidade bentônica. Certo? Bom, como eu falei para vocês, vivem exclusivamente em ambiente marinho. Tá? Eles são dioicos, de fecundação externa, tá? E têm o desenvolvimento indireto, passam pela fase larval. Ok? Bom, então esses são os equinodermos. Ok? Então, animais importantes sobre esse aspecto. São exclusivamente marinhos, evolutivamente se aproximam de nós, por essas semelhanças, o endoesqueleto calcário e a deuterostomia, tá? E de resto, a menos que você vá prestar vestibular, nessas faculdades, à beira-mar, aí dificilmente vai aparecer uma questão sobre os equinodermos, tá? Mas é bom a gente se precaver, e ter algumas informações sobre esse grupo. Ok, pessoal? Bom, então, na nossa próxima aula, a gente vai continuar falando de invertebrados, mas vamos falar só um pouquinho, porque o nosso próximo estudo vai envolver os cordados. E assim, a maioria dos cordados são vertebrados, mas não são todos, não. Então, tem um pequeno número de cordados que ainda são invertebrados, ok? Mas é um assunto para uma próxima aula, ok? Então, aqui a gente tem uma visão geral sobre os animais invertebrados, principalmente aquela visão geral, que permite a gente ter informações essenciais para responder nossas questões de vestibular, ok?